que diz que a salvação que nós recebemos por bondade e misericórdia, por iniciativa total e restrita de Deus. Deus, por critérios que nós não conhecemos. Talvez você possa dizer que conhece o fato de ser salvo, mas nós não conseguimos sondar o coração de Deus para entender quais são os critérios dele. Nós dizemos o amor, enfim, essa soma parece que é inconcebível para a mente humana, mas Deus, por critérios próprios, resolveu nos dar a chance de ser salvos. Amém. E essa canção diz assim: logo eu, finito e carnal. Uma coisa que é sabida de todos é que um dia nós partiremos. Existe um índice que é irrefutável: 99,999% de toda a humanidade já morreu ou vai morrer. Por que 99? É porque nós temos Jesus que ressuscitou, nós temos Elias e Moisés que foram provavelmente arrebatados, Enoque, enfim. Então tem uma margenzinha aí para os mais crentes, mas a maioria de nós vai morrer. Mas o fato é que antes disso, antes de receber essa informação, nós precisamos saber que outra coisa é tão certo quanto a morte: é a graça e o perdão de Jesus. Amém. Ela é tão certa quanto a morte, é a certeza de que um dia nós viveremos para a eternidade. Hoje, assim como nós fazemos toda quinta, nós damos sequência ao sermão de domingo. Mas hoje nós temos a grata satisfação de receber o pastor Tiquinho para ministrar. Vem cá, Tiquinho. Nós somos amigos há muitos anos. Não é velho, mas também não é jovem. Nós somos amigos há muitos anos. E as minhas primeiras experiências como pregador do Evangelho, o Tiquinho esteve presente. Na verdade, eu me lembro de quando eu comecei a ocupar os púlpitos as primeiras vezes, do Tiquinho preparando estudo e eu pegando aquele estudo para poder pregar. Então eu tenho uma dívida eterna de gratidão com ele, de amizade. Nós estivemos juntos em tempos difíceis e em tempos felizes. Mais difíceis, porque a vida é assim. A vida é de mais tempos difíceis, é assim que funciona. Mas para a graça de Deus nós estamos aqui. Hoje nós já temos filhos grandes, esperando que eles trabalhem bastante para sustentar a gente, pelo menos por algum tempo, para enganar pelo menos. E nós estamos aqui juntos, fazendo a mesma coisa que nós fazíamos há 15 anos atrás, servindo Jesus e anunciando que um dia Ele voltará, que nós cremos nisso, amém? Nós vamos orar e agradecer pela vida do Tiquinho. Só eu sozinho então, ninguém vai orar. Pelo menos eu agradeço, né? Vamos lá, depois dessa vergonha, nós oraremos, amém? Viu? Vamos lá. Jesus ressuscita o Lázaro, ressuscita a igreja também. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida do Tiquinho, te agradecemos pela amizade de longa data, te agradecemos pela fidelidade do teu filho ao teu evangelho, te agradecemos, ó Deus, pela consciência de servidão, ó Deus, pelo espírito de serviço que tem no coração dele. Que o Senhor o motive, que o Senhor o encoraje e que nós saímos daqui mais abençoados do que chegamos. Nós agradecemos pela vida dele, pela oportunidade de ouvi-lo, Pai, hoje e sempre. Amém e amém. Te abençoe em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Amém? Então tá bom. Mando um abraço da minha esposa, que a maioria de vocês também conhece, lá de Chapecó, Santa Catarina, cidade da Elza, da Ana, que cantam Let It Go. Vocês conhecem essas aí, né? Lá é frio, né? Quero pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. E eu confesso para vocês que quando eu falei, esse é um grande desafio. Envolver um assunto que está no teu coração já há alguns dias, alguns meses, mas quando alguém vem e ministra uma palavra abençoada como foi a de domingo, quem estava aqui? Não foi tão abençoada assim, Renan. Estou aprendendo com você. A mensagem abençoada de domingo, amém? Aí você pregar logo em seguida é um desafio para o pregador, viu? Mas graças a Deus, o Senhor colocou algo no meu coração especial para nós nessa noite. Lucas capítulo 23, versículos
39 até o 43. Lá atrás tem, né? Fica mais fácil. É o mesmo que está aqui, né? Ó, que bênção. Não tinha isso, hein, quando eu estava aqui, hein? Está melhorando cada dia. Diz assim: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. O que o criminoso fazia? Zombava. Então você é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares ou quando vier no teu reino. E Jesus disse: eu lhe asseguro que, quando? Hoje, estarás comigo no paraíso. Amém? Pode se assentar, e se você sentir no teu coração de aplaudir ao Senhor, em gratidão a Ele. Quando Deus faz as coisas de forma especial, eu estava orando a Deus justamente por esse desafio, por ser um desafio, ministrar uma palavra no culto seguinte, de que alguém ministrou uma palavra, um texto específico, e trouxe algo especial. E eu tive a oportunidade de estar indo para Atibaia, na terça-feira, lecionar lá no Instituto Bíblico, e me deram um tema que exatamente era o assunto que eu vou falar hoje. Então, facilitou o entendimento. E graças a Deus, Deus tem algo especial para mim e para você. Mas vocês perceberam no tema, o pastor Renan desenvolveu no domingo, mas ele não tocou em alguns assuntos que eu gostaria de falar hoje, e um deles é essa palavra. O criminoso chamou Jesus de Cristo. Diga comigo: o criminoso chamou Jesus por Cristo. Qual que era o nome de Jesus? Jesus, não é? Ele não era conhecido como Jesus de Nazaré. Jesus, o nome original de Jesus está em João 6,42. Se vocês depois quiserem ter a curiosidade de saber, está lá o nome exatamente de Jesus. E que no original é Yusuf bin Yosef. Ó, que bonito, né? Yusuf bin Yosef. O que seria isso? Jesus, filho de José. No Oriente, as pessoas... Tem uma pessoa muito famosa que no 11 de setembro fez uma arte no planeta, né? O nome dele era Osama Bin Laden. É muito comum no Oriente ter esse tipo de nome. Então a pessoa tem um nome, filho do primeiro nome do pai dele, e não do sobrenome. Então Jesus, o nome de Jesus, está lá em João capítulo 6, versículo 42, Jesus, filho de José. Mas esse criminoso não chamou Jesus, pastora Maiane, por Jesus. Não chamou ele de Nazareno, chamou ele de Cristo. E essa palavra, Cristo, tem uma conotação muito importante para Israel, para a igreja. Sim ou não? Mas desde que nós saibamos o significado do que significa exatamente o que é o Cristo. E muitas pessoas podem dizer: Cristo é o enviado, sim ou não? Cristo é o Messias, é o separado, sim ou não? Mas na cabeça dos judeus, daqueles homens, daquele dia em que Jesus estava sendo crucificado com dois malfeitores, Cristo, na cabeça deles, significava única coisa: um judeu que viria da descendência de Davi e restauraria o reino de Israel. Isso é o Cristo. Para eles, era isso o Cristo. Não era o Salvador, como nós achamos no sentido de cristãos, de que ele viria para morrer pelos nossos pecados, para nós um dia morar na eternidade. Não era isso. Era um judeu da descendência de Davi que viria restaurar o reino de Israel. E vocês, melhor do que eu, conhecem a história. Quem não cabulava a aula, né? Quem cabulava a aula aí? Renan? Não, né? Renan não, né? E se vocês, como eu, não cabulavam a aula de história, vocês vão lembrar de que o reino romano estava dominando a Palestina desde o ano 67 anos antes de Jesus nascer. E quando Jesus nasce, todo mundo colocou sobre os ombros daquele menino que ia nascer uma grande responsabilidade, que era restaurar, tirar o reino da mão dos romanos e devolver para os judeus. Essa era a missão do Cristo.
Essa era a missão daquele menino que nasceu. E eu vou provar isso para vocês, não porque eu tenho essa intenção, mas a Bíblia nos prova que muitas das vezes nós entendemos as expressões e as palavras de forma contrária e não entendemos o seu verdadeiro significado. Vocês vão perceber que quando há em torno de Jesus um movimento de que todos que chegavam para Jesus falavam, e aí, qual que é a sua missão? Jesus chocava os mais próximos quando ele dizia qual era a missão dele. Jesus com seus discípulos olhando para Jerusalém fala, olha, eu vou destruir tudo isso aí, daqui 3 dias depois eu restauro. Eles entenderam alguma coisa? A própria palavra diz que os seus discípulos não entenderam. Nós temos uma passagem muito interessante nas Escrituras. Pedro era próximo de Jesus, sim ou não? Tem certeza? Absoluta, não era? Ele era um dos 3 mais próximos de Jesus. E, pasmem, Pedro não era convertido na última ceia. Depois você vai até as Escrituras, Jesus está passando a ceia para os seus discípulos, falando que ele ia morrer, ele ia padecer, ele ia morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados daqueles homens que estavam ali ceando com ele, mas o Pedro se levanta e diz assim, não, ninguém vai fazer isso contigo, eu vou com você aonde você for. E aí Jesus, na hora que ele estende a ceia para entregar para Pedro, ele diz as seguintes palavras para Pedro, Pedro, quando você se converter, você fortalece os teus irmãos. Pedro, na última ceia, não era convertido. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se tem um convertido do Senhor aí. Não tenha dúvida. Tem um convertido, sim ou não? Tem uma convertida, graças a Deus. Vamos para um pouco mais, para ver se Pedro e os discípulos não tinham entendido a missão de Jesus. Jesus vai para o jardim do Getsêmani, logo depois dessa última ceia, leva os seus discípulos e pede para eles fazerem o quê? Orar. Vamos orar? Orem comigo, eu vou me afastar um pouco mais ali, porque eu tenho algumas coisas em secreto para falar com o Pai, mas vocês orem aqui. Jesus volta lá, eles estão dormindo, mas de repente um homem, um daqueles 12, trai Jesus, já estava escrito nas Escrituras que ele trairia Jesus, entregaria Jesus. E quando o soldado chega para prender Jesus, o Pedro, ele estava armado. Vocês sabem disso? Por que ele estava armado? Ele estava só esperando uma ordem de Jesus, vamos fazer uma revolução agora. Já pega a placa, já pega a faixa, vamos lá para cima na esplanada do Templo de Jerusalém, vamos fazer um motim. E Pedro já estava armado, é porque naquela época não tinha bazuca, não tinha AK-47, não tinha pistola, mas ele estava com a melhor arma da época, ele estava com uma espada, tanto é que ele arranca a espada e faz o quê? Corta a orelha do soldado, aí Jesus pega a orelha, cola a orelha do soldado e fala, ô Pedro, você não entendeu nada, hein Pedro? E aí Jesus está na cruz, juntamente com 2 malfeitores e colocam uma placa em cima da cabeça de Jesus, Jesus o rei dos judeus, zombando Jesus, mas aquele malfeitor disse as seguintes palavras, se tu és o Cristo, aquele judeu, nascido da descendência de Davi, que iria restaurar o reino de Israel, tirar das mãos dos romanos, para entregar para nós judeus, salva-te a ti e a nós. Conseguiram entender como é que é esse texto? Por que ele chamou Jesus de Cristo? Ele poderia ter chamado Jesus de Yusuf bin Yosef, mas ele chamou de Cristo, porque essa era a missão do Cristo, na cabeça deles. E o outro falou, não, você não está entendendo nada. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez para estar aqui. E Jesus, com a sua graça, disse para aquele homem que se arrependeu, e sabia que estava ali por merecimento, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? E eu quero trazer 2 textos bem breve, e eu vou ser breve, que vão lembrar vocês de quando Jesus disse hoje, e ver se essas palavras servem para mim e para vocês. Se servir para mim e para você, dá glória a Deus, nós somos pentecostais mesmo, não é? Aleluia. Um dos textos, bem conhecido, e eu fiz questão de achar somente textos em Lucas, para não ficar nos outros evangelhos,
Mas o texto de Lucas, a partir do capítulo 19, vai contar a história de um homem de baixa estatura. Alguém lembra o nome desse homem? Como é que era o nome dele? Zaqueu, glória a Deus. Zaqueu, glória a Deus. Esse homem, cobrador de impostos, chefe, na verdade, dos cobradores de impostos, recebeu uma palavra de Jesus, no dia em que ele, de fato, resolveu buscar Jesus de verdade. Quem quer receber uma palavra do Senhor hoje? Porque veio buscar aqui Jesus de verdade. Aquele homem sobe numa figueira, não foi? Fica lá naquela árvore, Jesus passa e Jesus diz 2 hojes para ele. Qual que é o primeiro hoje? Zaqueu, desce desse lugar, porque hoje me convém morar ou passar a noite na sua casa. Talvez Jesus precisa visitar o meu e o seu lar nessa noite. Talvez o hoje de Jesus, você entrou aqui nessa noite talvez buscando com que Jesus visitasse o teu lar, o meu lar. E nada melhor que ouvir da boca de Jesus: eu vou passar a noite na sua casa. E não somente essa noite, Jesus quer fazer morada no meu e no seu lar. Não sei se vocês sabem disso. Desde que eu resolvi casar, Renan e Maiane casaram 4 meses antes de nós somos padrinhos. E quando eu casei com a Silvia, desde aquele dia eu resolvi convidar Jesus para morar no meu lar. E Jesus, naquela noite, na palavra que veio através do nosso pastor, ele falou: a partir de hoje, eu vou fazer morada no lar de vocês. Até quando? Até quando a gente continuar deixando Jesus ser o cabeça do nosso lar. E hoje, essa é a palavra de Jesus para aquele homem: hoje me convém pousar na sua casa. Mas quando Jesus entra naquele lugar, em Lucas, a partir do versículo 9, ele vai dizer o seguinte: hoje entrou salvação nesse lar. Diga essas palavras comigo: hoje entrou salvação nesse lar. E eu quero que você reflita a respeito do teu lar, reflita a respeito do teu casamento, reflita a respeito dos relacionamentos que estão acontecendo dentro da tua casa. Eu espero, Deus, por tua infinita misericórdia, que a pessoa que eu aconselhei anteontem, não esteja assistindo esse culto online, Jesus. Se estiver assistindo, Jesus, derruba a internet dele agora, porque eu vou falar dele, Senhor. Aleluia, o anjo já foi lá e já cortou a internet dele. Terça-feira eu estava aconselhando um pastor. Fui me encontrar com essa pessoa, e ele, pastor, com um ministério consolidado, abençoado, está com um dos seus filhos na droga. Eu fiz um convite para ele. Eu falei: olha, eu conheço um ministério que somente cuida de pastores e de missionários. Por que você não pega a tua família por 12 dias ou 15, leva para esse ministério, e lá você vai entender se o problema da droga na sua casa, o problema foi a família que levou esse menino nas drogas, ou se é um fato isolado. Ele, de fato, a família não trouxe nenhum problema para ele, ele se envolveu, mas eu preciso que vocês entendam isso, vocês como família entendam. E ele disse para mim: eu não vou dispor de tanto dinheiro assim, para ir para esse lugar, e ficar 12 ou 15 dias sem poder trabalhar. Não sei se vocês perceberam a resposta que ele me deu. Qual é o valor que você e eu temos de resgatar um filho nas drogas? E quanto tempo nós gastaremos para resgatar um familiar nosso nas drogas? Eu dei a opção dele de talvez em 15 dias ter uma possibilidade de ter esse lar restaurado. E ele me trouxe a seguinte desculpa: eu não vou ter tanto dinheiro para investir, e não quero dispor de tanto tempo lá, e não quero envolver mais pessoas da minha família. E aí eu pergunto para você: quando tem alguém com um problema desse, de vício dentro do lar, quem que está envolvido com esse problema? Todo mundo, a família inteira. Então essa palavra de Jesus, para Deus chegar no nosso lar e falar: hoje me convém pousar nesse lar, chegou salvação nesse lar, é um preço muito alto.
É um preço muito alto. Nós ouvimos essa palavra de Jesus de resgatar a nossa família, resgatar o nosso casamento, resgatar os nossos filhos, restaurar o nosso coração, as nossas emoções. Custa muito caro, mas o Cristo está presente. E Ele quer dizer que é hoje que Ele vai fazer esse milagre. E outra palavra de Jesus, que Jesus disse hoje, ainda no texto de Lucas, está lá em Lucas capítulo 4. Abram comigo as escrituras, já estou indo para o final da palavra. E eu aprendi nesse tempo, pregando, ministrando, ensinando, que existem coisas que de fato nós precisamos explicar para a igreja. A gente lê um texto, o texto às vezes é um pouquinho confuso, é um pouquinho de difícil interpretação, e nós como pastores, professores, ministros, nós precisamos ensinar o que está escrito, mas vamos ver se esse texto precisa ser explicado, vamos ver se esse texto precisa ser comentado, e se ele serve para mim e para você. Diz assim as escrituras sagradas, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Então, pelo Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões e circunvizinhanças. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegou, porém, em Nazaré, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, levantou-se para ler a Torá. Foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu essa palavra. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Hoje o Espírito de Deus está sobre nosso Jesus Cristo, sobre mim, sobre você. Ele nos ungiu para evangelizar os pobres, nos enviou para pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aquilo que serviu para aqueles homens naquela hora, agora serve para mim e para você, e é uma missão nossa também, o hoje de Jesus. Esse texto é muito autoexplicativo, não preciso dizer muita coisa, mas quantos de nós estamos passando por uma crise de identidade com Jesus? E essa é a parte final da mensagem. O que você ouviu falar de Jesus que te trouxe para cá? Faça uma reflexão aí no seu lugar. Talvez alguém te disse: você precisa ir na igreja. Sabe por quê? Porque você precisa encontrar a pessoa amada, e lá na igreja está cheio de gente certa. Sim ou não? Ninguém disse amém? Eu já ouvi muito dos meus amigos: olha, no dia que eu tiver que procurar uma mulher para eu casar, eu vou aonde? Só eu que ouvi isso? Não, né? Com certeza não foi, né? Não, rapaz, olha, eu saio com todo mundo, mas no dia que eu precisar de alguém para casar, eu vou procurar na igreja, que lá está cheio de gente certa. Mal sabe ele, aqui é o lugar certo, mas às vezes ele encontra gente errada também. Às vezes as pessoas vieram para buscar Jesus, porque Jesus é qual que é o santo casamenteiro lá? Que dizem? Santos Expedito? Ainda falou Santos Expedito, não existe nenhum, né? Mas é que o povo fala, né? O casamenteiro. Santo Antônio. Teve gente que, no momento seu, assim, que entrou no aplicativo da sua conta, olhou, o telefone tocou, já era alguém para falar da sua conta, e você pensou que só você sabia como ela estava, e você ouviu dizer que Jesus era um pagador de contas. Jesus poderia ser alguém que pagaria todos os seus boletos, se você fizesse esse, aquele, isso e aquilo. Tem muitas pessoas que vêm para Jesus
porque descobriu que Jesus curou o tio, a tia, a avó, a mãe, e um dia precisa de uma cura e vem. Eu não estou dizendo para você que o fato de você ter vindo por esses e outros motivos, não foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Eu não vou dizer jamais isso, porque Deus trabalha com circunstâncias. Mas eu preciso que vocês entendam quem é Cristo para você sair daquele lugar sabendo que hoje entrou salvação no seu lar. Eu preciso que você entenda quem é Cristo de fato, quem é o Cristo que você está buscando, para que você possa ouvir de Jesus: se as luzes apagarem, hoje estarás comigo no paraíso. Eu preciso que vocês entendam quem é o Cristo. E o Cristo é aquele homem que nasceu para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E pelo fato de eu ser muito pecador, eu tenho certeza que Jesus morreu por mim. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou um dos maiores pecadores. Mal conhecia ele e não conhecia a gente, né? Para poder dizer isso antes de nós, né? Mas eu estou aqui pela graça e misericórdia de Jesus. Eu estou aqui simplesmente porque Jesus sustentou a minha vida, sustentou a minha família, sustentou as orações. Um dia eu fui ministrar em um evento ali em Sumaré. Pastor Renan deve ter ido um monte de evento ali em Sumaré, nesse lugar. E eu fui ministrar a palavra. Lá estávamos entre 7.500 jovens, se eu não me engano, naquele dia. Homens, mulheres, com os corações sedentos. E uma pastora me procurou. Olha só que bênção. O nome dela é pastora Jane. Com certeza o Renan também conhece, a Maiane também conhece. A pastora Jane me procurou e falou assim: sabe o que ele falou para mim, Ana? Ela falou assim: você sabe quantos intercessores eu levantei pela sua vida? Se alguém chega para você e fala assim: você sabe quantos intercessores eu levantei pela sua vida? Quem que você vai imaginar? Eu mandei no grupo de WhatsApp, pedi para alguém orar por você, pedi para minha mãe, para o meu irmão que é crente. Ela falou: por você, pela sua esposa e pelo seu filho, que na época eu não tinha, a Laura. Ela falou: levantei 15.000 intercessores que oram por vocês todos os dias. Vocês acham que é porque eu sou bom, ou porque alguém é bom que sobe nesse altar e prega a palavra de Deus? Não, é por misericórdia. Mas é que nós entendemos que Cristo salva a todos nós. E essa palavra de Deus vem ao nosso coração. Então se coloque de pé nesse momento e faça uma breve reflexão. O que te trouxe aos pés desse Cristo? E qual é o maior pedido que você tem para fazer para Ele nessa noite? Você tem aí um tempinho para pensar, não precisa olhar para mim, não precisa olhar para o irmão que está ao seu lado. Mas de fato reflita, o que te trouxe aos pés de Jesus? Alguns dos discípulos estavam lá porque ouviram Jesus: vem aqui, eu vou te fazer pescadores de homens. Outros foram aos pés de Jesus porque viu que Jesus multiplicou pães. Outros foram para perto de Jesus porque viu que Jesus fazia milagre. Mas um dia Jesus repreende a todos e fala: por que vocês não vão embora? E um dos seus discípulos levantou e disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde eu iria se eu saísse daqui e não encontrasse Jesus no meu coração, lá na minha casa? Para onde eu iria se eu saísse daqui e não encontrasse Jesus no meu casamento? Para onde eu iria se eu saísse daqui e não encontrasse Jesus no meu relacionamento com os meus filhos? Para onde eu iria se eu não pudesse entrar nessa igreja e ser bem recebido aqui e receber os irmãos, porque nós temos um laço que é o sangue de Jesus que nos une? Para onde eu iria? E para onde você iria? Ainda nesse espírito de reflexão, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E eu queria pedir para que, quem que vai encerrar depois de mim? É o Lucas? O Renan viesse e fizesse essa oração por nós. A autoridade está sobre a minha e sua vida. Mas a oração do nosso pastor é muito importante, e eu estou aqui como ovelha nessa noite. Só tive a oportunidade e o privilégio de estar ministrando a palavra, mas eu quero receber essa oração. E nós vamos ouvir o hoje de Jesus para o nosso coração. Jesus, nós somos gratos ao Senhor
pela oportunidade de estar em um ambiente em que nós adquirimos a consciência da necessidade de perdão. Não permita, ó Deus, que os nossos corações se aproximem do Senhor apenas como um meio para um fim. Não permita, ó Deus, que nós venhamos de maneira enlouquecida, entorpecida pelos desejos, tentar usar o Senhor, ó Deus, para chegar em um objetivo, mas que nós venhamos, ó Pai, adquirir a consciência do contra quem nós pecamos e do quanto de perdão nós precisamos e de quanta graça nos foi oferecida, ó Deus, e que nós abracemos essa graça de forma profunda, aceitando esse perdão sobre nós, e que tudo que vier depois disso, ó Deus, seja consequência da obra redentora que o Senhor fez na cruz do Calvário. Deus, que o Senhor abençoe, limpando as nossas mentes, ó Pai, do desejo insano de apenas adquirir e conquistar, mas que nós venhamos, ó Deus, ser cheios e repletos de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor certamente fará. É certo, ó Deus, que nós não nos aproximamos para receber, mas também é certo, ó Deus, de que em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos encurralados, sem expectativa de futuro. Então nesses momentos, ó Deus, nós elevamos os nossos olhos ao Senhor, assumimos, ó Deus, a nossa condição de dependência, declaramos, ó Deus, a nossa fabilidade e confessamos, Jesus, que fora de Ti não há outro. Então que esse seja um desses momentos em que nós dizemos e afirmamos em bom tom que nós precisamos de ajuda hoje, de que nós confiamos, ó Pai, de que o Senhor intercederá em nosso favor e nos ajudará. Nós precisamos, ó Deus, da Tua ajuda, somos dependentes, ó Deus, e carentes da Tua misericórdia, por isso, ó Deus, usa, ó Pai, de pacificação em nossos corações, e que nós estejamos e sigamos firmes, ó Deus, buscando, ó Pai, o prêmio da soberana vocação, que nós estejamos, ó Pai, sempre tementes ao Senhor, e confiantes na obra que o Senhor ainda fará. Muito obrigado, Jesus, pela bondade e pela misericórdia que nunca nos faltou, pela graça, ó Deus, que nunca nos abandonou, e porque o Senhor persiste e insiste de nos salvar, ó Pai, de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos inimigos, das nossas falhas de caráter. O Senhor tem sido o que sempre foi e sempre será, o Cristo, o Deus que nos salva no momento da pior angústia. Muito obrigado, Jesus, por isso. Nós celebramos a Tua vida hoje e sempre. Obrigado pela vida do Tiquinho, obrigado pela Laura, ó Deus, obrigado pela Silvia, obrigado pelo Adam, obrigado pela nossa comunhão e pela palavra que nós ouvimos. Nós celebramos o Teu coração, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, agradecemos pelo coração do Teu Filho, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus, amém.